Olá, Ceará. Doutora Denise aqui, vice-prefeita do Aracati, médico oftalmologista. O Elas por Elas hoje está em Fortaleza para discutir um tema muito importante, violência contra a mulher. E para tratar desse importante tema, que é a violência contra a mulher, o Elas por Elas convidou Daciane Barreto, coordenadora da Casa da Mulher Brasileira, e Antônia Araújo, ouvidora da Defensoria Pública do Estado do Ceará. E virtualmente estará conosco Mônica Barroso, defensora pública do Estado do Ceará. Daciane, nós sabemos que a Casa da Mulher Brasileira é um importante equipamento na luta da defesa da violência contra a mulher. Nós sabemos que são várias mãos, muito sangue, muito suor de muitas mulheres para aquela conquista. Nada nos foi dado de graça. A gente sempre precisou lutar muito para ter os direitos de hoje. E conta pra gente como é o funcionamento, como funciona a porta de entrada à Casa da Mulher. Então conta pra gente como que funciona, como que a mulher vai até chegar na defensoria. Olá, Denise, Antônia, boa tarde a todos, a todas e a todos. Também a te agradecer o convite, porque eu acho que cada espaço desse é extremamente significativo na medida em que a gente vai conversando, trocando experiências, e também contribuindo com a prevenção à violência contra as mulheres. Então, a Casa da Mulher Brasileira, ele é um equipamento que ele integra o programa Mulher Viver Sem Violência, que foi inclusive construído na época em que a presidenta Dilma era a nossa presidenta mulher. Esse programa é de 2013. E a Casa da Mulher Brasileira é um dos eixos desse programa. Então, é um equipamento que veio revolucionar o atendimento às mulheres em situação de violência. Ele funciona de porta aberta, de domingo a domingo, 24 horas, não existe necessidade de encaminhamento, é demanda livre, as mulheres chegam e são atendidas imediatamente. Ou seja, de acordo com as diretrizes da Lei da Maria da Penha, da tipificação da violência doméstica e familiar, que é a violência sexual, física, patrimonial, moral e psicológica. Então, todas as mulheres que estejam sofrendo qualquer tipo de violência, dentro da Lei Maria da Penha, a Casa da Mulher Brasileira acolhe essas mulheres e atende. E não só as mulheres cis, mas também as mulheres trans e as mulheres travestis. Então, no equipamento, nós reunimos todos os órgãos públicos de atendimento às mulheres, Delegacia de Defesa da Mulher, Ministério Público, Juizado, Psicossocial, Defensoria, Brinquedoteca, enfim, todos os órgãos que realmente têm a ver com o acolhimento e o atendimento às mulheres. E nós temos também a célula da autonomia econômica, que a porta de entrada da casa é a recepção e o psicossocial, e a porta de saída é a autonomia econômica, que é exatamente o órgão onde oferece cursos profissionalizantes para que as mulheres possam se inserir no mundo do trabalho com dignidade e com profissionalismo. Então a mulher chega na recepção, vai direto para o psicólogo. Ela chega na recepção, para ela não ser revitimizada, que um dos objetivos da casa é acabar com a revitimização e a via crucis, certo? Porque antes os órgãos estavam pulverizados na cidade toda, então não existe, nós eliminamos a via crucis e a revitimização. Então, quando as mulheres chegam na recepção, elas não vão contar sua história, elas vão apenas fornecer seus dados mínimos de cadastro. E às vezes, quando elas fogem de casa, nem documento é necessário para elas ser atendidas. Tá? E elas são encaminhadas para o psicossocial, que é o fluxo normal da casa. Agora, tem algumas mulheres que dizem, eu não quero passar no psicossocial.
eu quero primeiro ir para a DDM, para a Delegacia de Defesa da Mulher. Então a gente acolhe aquele pedido e aquela solicitação, né? Porque existe o fluxo da casa, mas existe também o desejo das mulheres e a vontade delas. Então elas chegam na recepção de acordo com o fluxo psicossocial para de acolhimento humanizado, através de uma equipe multidisciplinar, né, que é composta de uma assistente social, uma psicóloga e um advogado. Né? E a partir daí ela é encaminhada para o local que há mais a necessidade imediata, que 90% é a Delegacia de Defesa da Mulher. Recentemente, a Casa da Mulher fez agora 3 anos de funcionamento, né? E nós já temos mais de 97 mil casos, foi isso? Quase 95 mil atendimentos. Quase 95 mil atendimentos. E fala aí de números. O Ceará está no 7º maior de agressões contra a mulher. Sim, Denise, essa questão, né, eu sempre coloco quando a gente vai falar de números, algo assim, eu pego, né, pela questão mundial. Né? No primeiro trimestre de 2019, de acordo com informações da Comissão de Mulheres da ONU, 249 milhões de mulheres, só no primeiro trimestre, antes da pandemia de 2019, 249 milhões de mulheres sofreram violência física ou sexual por parceiro íntimo. Então, a violência contra nós mulheres é algo secular, milenar e mundial. Né? Então, o que é necessário, né, para que a gente combata isso aí? É necessário que a gente entenda que a violência contra nós mulheres não é algo solto no tempo e no espaço. Ela é fruto, né, de uma sociedade patriarcal, machista, racista, classista e conservadora e preconceituosa. Então você tem que também atingir todos esses tripés, esses pilares, aliás, né, que produzem a violência contra nós mulheres. E a necessidade de você ter, de fato, políticas públicas de Estado, não de governo, mas políticas públicas que venham, de fato, enfrentar com coragem e dando opção para as mulheres, para que não exista mais violência. Isso é fundamental, quando a gente entender que a violência não é algo que atinge, inclusive, só nós mulheres. Olha, 49% dos feminicídios, de acordo com a pesquisa aí do Fórum Nacional de Segurança Pública, 49% dos feminicídios acontecem dentro de casa, né, que muitos dizem que é um local sagrado. E que, na verdade, não existe um local seguro para nós mulheres enquanto não se enfrentar. Enquanto não se enfrentar, de fato, a violência com política de Estado. E que, infelizmente, hoje nós estamos vendo a total desconstrução e demolição de várias políticas públicas conquistadas com tanta luta, com tanta abnegação, com tanta resiliência pelo movimento de mulheres aqui do Brasil. Então a violência realmente é um fato mundial, né? E o Ceará também está dentro desse contexto. Agora, o que é que nós temos de positivo? O que nós temos de positivo é a Casa da Mulher Brasileira funcionando, com todo o apoio institucional e da sociedade civil. Né? Nós temos também a construção, estão sendo construídas 3 casas da mulher cearense, na região de Sobral, na região norte, no centro, na macro-região do Cariri e na macro-região do Sertão Central. Então são políticas públicas de Estado, porque não adianta um governo aqui. Por exemplo, o governo aí que está aí, ele destruiu o programa Mulher Viver Sem Violência em 2019. Então o Estado, a nação, né, o poder central não tem mais nenhuma responsabilidade em construir casa da mulher e nem manter. Deixou isso para deixou para parceria público-privada, ou seja, viver de emenda parlamentar, e aí você sabe o que acontece. Você mais do que eu sabe como é que se dá esse processo. Então, quer dizer, nós estamos vendo a nível nacional essa calamidade,
mas ao mesmo tempo nós temos em alguns estados, felizmente, aqui no nosso país, né, que estão positivamente na contramão, né, da política nacional. E a gente sabe que esse governo não só tem destruído direitos de mulher, direitos de negro, direitos de pobre, mas ele tem incentivado a violência. Na hora que ele liberar para todo mundo, essas armas vão estar dentro das casas dessas mulheres que estão sendo vitimizadas, que estão sendo mortas dentro de suas casas. Então, mais na frente, só mais na frente a gente vai ter a dimensão do quanto foi difícil esse período desse governo genocida. Bom, quando a mulher sai, vamos fazer aqui a peregrinação da Maria Via Cruz. A mulher foi atendida, fez todo o seu atendimento na Casa da Mulher Brasileira e precisa agora ir atrás dos seus direitos. Pensão, separação, divisão de corpos. Então ela procura a Defensoria Pública. E a Antônia vai nos dizer como é que ela recebe essas mulheres, né? Como é o sentimento dessas mulheres em relação a essa vitimização, né? E o quanto elas demoram para se perceberem violentadas. Então, Denise, as mulheres, elas têm, primeiro dizer que elas têm uma confiança muito grande no trabalho prestado pela Casa da Mulher Brasileira. É importante que a gente diga isso, porque é um reconhecimento desse equipamento, enquanto um equipamento que foi conquistado por muita luta das mulheres do estado do Ceará, e do Brasil como um todo. E o NUDEM, ele também é fruto de muita luta das mulheres, né? O NUDEM é o núcleo de atendimento às mulheres da Defensoria Pública. E elas chegam ao NUDEM após ingressarem na Casa da Mulher Brasileira, fazer o registro do boletim de ocorrência. E lá no NUDEM elas vão tratar da questão civil, que o juizado não dá conta, né? Não vai resolver a questão criminal. E lá quando elas chegam no NUDEM, elas são acolhidas por uma equipe, também o NUDEM conta com a equipe psicossocial e, sobretudo, com um atendimento de profissionais, de defensoras, né, que são extremamente aguerridas na defesa dos direitos das mulheres. E ali elas ingressam com as ações que elas precisam, né, além de ter a escuta qualificada, elas também vão ter, né, ingressam com as ações, os pedidos na justiça, que passam a ser acompanhados depois de protocolados, passam a ser acompanhados por uma vara da família, pelas varas de família. E muitas vezes elas ainda trazem, até aquele momento, algumas resistências e algumas dúvidas. Afinal de contas, a gente está falando de violência contra a mulher. E a gente está falando que quem é o agressor nesse momento é alguém por quem as mulheres nutriam algum sentimento, até bem pouco tempo. Até eclodirem os episódios de violência e elas resolverem que aquele momento elas precisam superar. Então é todo um processo até elas romperem de fato com a história da violência. E o NUDEM tem se colocado muito parceiro das mulheres nesse sentido, no sentido de acolher, de ouvir e de também trabalhar a partir do tempo dessa mulher, para não atropelar, porque o processo não passa a ser do núcleo de atendimento, ainda é da mulher. É toda a história delas e elas é que vão ditando ali o ritmo que vão, né, as suas ações vão sendo dadas, né, segmentos dentro do núcleo de atendimento. Aí é importante dizer que a Defensoria tem um núcleo de atendimento aqui em Fortaleza e também na região do Cariri. E que a luta agora das mulheres é que, no caso de implementação das casas da mulher cearense, aí como é que a gente vai se organizar nos outros espaços do estado do Ceará que ainda não tem, NUDEM. Aí a gente tem que discutir muito com a sociedade civil e entra um papel muito forte dos movimentos, de dar esse apoio à Defensoria para a gente, de fato, concretizar a expansão desse NUDEM para esses outros espaços também. Mas todo o trabalho que o núcleo faz, né, da defesa intransigente dos direitos das mulheres. Mas nesse mundo violento que a gente está, como é que a mulher realmente, se ela se percebe que está sendo violentada, que ela está sendo agredida? Porque às vezes você acaba naturalizando a agressão. Então, muitas vezes as mulheres
elas chegam na Casa da Mulher Brasileira, elas têm essa compreensão do imediato, do que aconteceu ali, né? Do fato que as levou até lá. E no momento em que ela vai sendo atendida dentro da casa, é que elas vão compreendendo que aquilo é mais a junção de todos os Eu já vi sendo agredida há muito tempo. Exatamente, é que compõe o que a gente chama de violência, né? Que essa violência ela não é só uma violência física, é uma violência psicológica, é as tantas vezes que as mulheres foram desqualificadas, vão sendo desqualificadas durante o relacionamento. E aí ela vai compreendendo aos poucos, muitas vezes. Alguns não, alguns já têm a compreensão de que, de fato, todo o conjunto do que ela viveu durante o relacionamento era violência, né? Mas outros precisam de um tempo. Aí é a questão do tempo mesmo, de compreensão, de entender que não foi só aquele tapa daquele momento, mas foi também todo o processo de desqualificação da fala, da roupa, da profissão dela, de negar direitos. Então tudo aquilo era a violência já instalada na vida dela. E aí a gente costuma dizer que quando as mulheres chegam nesse momento de reconhecimento dessa violência, né, de que tudo isso é violência, pode ter um momento de ruptura também com a história de violência. Pode vir dali um momento em que ela diz, não, agora eu preciso dar um passo adiante e encerrar esse ciclo de violência que eu tenho vivido. Aí é a etapa de cada uma. Exato. É um momento de cada uma. E assim, né, a gente percebe o quanto é difícil o rompimento do ciclo da violência. Né? Porque esse ciclo, ele é forjado há séculos. Ele foi e continua sendo forjado há séculos. Então, realmente, às vezes, nós não nos percebemos como em situação de violência. Por exemplo, a violência psicológica. Só a partir de 2006, com a Lei Maria da Penha, é que foi considerada a violência psicológica como crime, que agora vai ter Código Penal também. Né? E lembro que assim, em 1999 até 1999, a violência contra nós mulheres não era considerada um crime contra o Estado. Certo? Então, existia a lei, que agora você sabe melhor do que eu, o número da lei de 99, onde as mulheres participavam de uma audiência junto com o agressor, certo? Junto com o agressor, e elas iam entregar para o agressor como é que chama para depor? A intimação. Você tem uma ideia. A partir de 2006, que 2006 não é o início também, é bom que fique claro, né? Essa nossa luta um marco muito grande da Lei Maria da Penha é a Conferência de Belém do Pará de 1994, onde se saiu também todas essas orientações com relação ao que é violência de gênero. Então a dificuldade de você romper com esse ciclo da violência não é só uma questão física, não é só uma questão real, é toda uma questão estrutural e subjetiva. Muito subjetiva, principalmente a dependência psicológica, a dependência emocional, a dependência financeira. Posso dizer que 35% das mulheres atendidas pela casa, elas não possuem renda nenhuma. E nós sabemos que... Importantíssimo, né? Essa dependência financeira que segura essas mulheres. Muito, né? A gente sabe que não é só isso. Mas, enfim. É um tema muito duro, difícil. Apaixonante, né? Que você que está na Casa da Mulher Brasileira está lá por compromisso, por acreditar que está contribuindo para que a violência contra nós ela seja cada vez mais eliminada, seja eliminada de fato. É salvar a vida, né? Seja salvar vidas. A gente pensar quanto tempo a gente está aqui conversando, quantas mulheres já morreram nesse tempo que a gente está aqui. A cada 90 segundos uma mulher sofre agressão. A cada 11 minutos a mulher morre. Então, quer dizer
dizer, infelizmente não é só aqui no nosso país, porque se fosse era mais fácil de lidar, né? Era mais fácil de trabalhar a pessoa, mas a dominação do machismo enquanto ideologia, né? Enquanto algo estrutural, ele é extremamente. E para abrilhantar ainda mais esse nosso debate, vamos convidar a doutora Mônica Barroso, defensora pública, que vai estar na casa dela, mas ela vai nos contar um pouquinho sobre a construção e o marco que a Lei Maria da Penha é na vida dessas mulheres, na vida de nós mulheres. Permitam-me agradecer uma vez mais às mulheres de Aquiraz esse carinhoso convite para conversar sobre a Lei Maria da Penha, e o faço por meio da vice-prefeita Denise. Muito obrigada pelo carinhoso convite. E falar da Lei Maria da Penha me lembra sempre um poeta brasileiro que fez um poema que eu acho muito bonito e que termina por resumir a existência da Lei Maria da Penha quando ele diz: mesmo na noite mais triste, em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. E é isso, a Lei Maria da Penha surge porque lá atrás as mulheres passaram a resistir e passaram a dizer não. Na tentativa de desconstruirmos essa cultura masculina, essa cultura machista que existe no Brasil, que existe no mundo de uma maneira geral. É bom lembrar que já na Revolução Francesa existem registros históricos quando as mulheres lutaram ao lado dos homens para derrubar as monarquias. E mesmo tendo lutado ombro a ombro, quando sai a declaração final, sai a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. E uma francesa chamada Olympe de Gouges se insurge, diz não e resiste, e faz a Declaração das Mulheres e das Cidadãs. E termina sendo decapitada, ainda em meio à Revolução. Mas as mulheres não desistiram, as mulheres disseram não. E a sua história persiste, continua. E aí muitas e muitas coisas a gente poderia contar aqui, mas vamos ao que há de mais objetivo, vamos ao Brasil. O Brasil tem histórias fantásticas também na construção de uma cultura menos violenta, menos machista. E nós tivemos aqui nesse país, já não faz tanto tempo, uma Secretaria Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres. E essa secretaria fez um belíssimo trabalho no Brasil. É bom lembrar que um pouco antes, devido ao caso da minha conterrânea, da nossa conterrânea Maria da Penha, que foi um processo de violência doméstica e familiar, que ficou rolando quase 20 anos nos corredores dos tribunais, nós terminamos fazendo uma denúncia do Brasil na OEA, na Organização dos Estados Americanos, na sua Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E aquela comissão recomendou, então, quando houve um julgamento dessa ação e o Brasil foi condenado, houve como recomendação que o Brasil elaborasse uma lei para enfrentar a violência doméstica e familiar contra as mulheres. E foi essa Secretaria Nacional que juntou os estados, representantes dos estados federados, juntou ativistas, juntou organizações não governamentais e juristas. E saiu então um texto que foi aprovado em agosto de 2006 e que, por uma recomendação também da OEA, presta homenagem àquela mulher, a Maria da Penha, e leva o nome da Maria da Penha. Mas é uma lei que tem, ao longo dos últimos anos, tentado desconstruir essa cultura masculina, essa cultura machista, que é tão nossa. Uma coisa que tem me impressionado muito aqui, faz tantos anos, né, que a gente vem brigando, vem falando, vem militando contra a violência contra as mulheres, e os números parecem aumentar a cada ano. Se a gente não tivesse tanta resistência, se a gente não tivesse tanta fé, tem horas que está até um desalento. Mas é muito importante que a gente continue nessa luta,
Apesar da pandemia, a violência, até por motivos óbvios, não apesar de, mas por motivos óbvios, que de repente você encontra as mulheres e os seus agressores trancados dentro de casa sem poder sair, as agressões cresceram muito, muito no Brasil inteiro. E a gente tem que voltar urgentemente à luta para que isso não seja, não volte a ser como era antes. A Lei Maria da Penha é um instrumento importante, mas é importante que as próprias mulheres conheçam esse texto, que as mulheres conheçam a Casa da Mulher Brasileira, que é um órgão que tem aqui no estado do Ceará, que reúne todas as entidades, que tem todos uns protocolos para o atendimento das mulheres. Se a gente não soubesse que existia uma OEA, a gente não tinha ido lá denunciar o Brasil. As mulheres precisam conhecer os seus direitos, precisam saber que no Ceará existe sim entidades que podem apoiá-las, elas nunca estarão sozinhas. Então a lei continua, tem tido alguns avanços, tem tido várias outras leis emendando para melhorar a Lei Maria da Penha. Os tribunais superiores já já julgaram casos importantes da Lei Maria da Penha que servem para ir atualizando e para ir melhorando. Mas o mais importante é que as pessoas conheçam essa lei. Todos os dias a gente tem casos horrorosos que são denunciados pela imprensa. Agora mesmo nós estamos ouvindo toda hora um caso horroroso daquele tal do DJ Ives, né, que as cenas são dantescas, são horrorosas, mas quem trabalha nessa área sabe que isso sempre foi desse jeito, que isso sempre aconteceu. E a gente fica esperando o próximo escândalo, a próxima mulher que vai ou apanhar ou ser morta. Então é preciso urgentemente que a gente se conscientize que isso pode mudar, que aquilo que foi construído pelo homem pode sim ser desconstruído. Mas para que haja essa desconstrução, é preciso que a gente acredite nisso e que a gente faça isso um trabalho de evangelização, de falar para as outras mulheres, de falar para os homens, de ensinar os nossos filhos que o mundo pode mudar, que o Brasil pode mudar, que o Ceará pode mudar. A gente não pode perder a esperança, a gente não pode perder a capacidade de resistência. Então é muito importante que a gente tenha o conhecimento de que a violência está instalada na nossa civilização, está culturalmente entranhada dentro de nós, mulheres, que ainda casamos achando que o marido pode decidir tudo, pode fazer tudo, e que não é bem assim, né? Casamento, a união entre um homem e uma mulher tem que ser uma coisa de confiança, de respeito, de amor. Não pode deixar que a violência impere, que a desconfiança chegue, que o desrespeito tome conta. Então é importante que a gente repense o modelo de relação que a gente quer ter. Um modelo de relação que nos leve a uma família feliz, para que não seja preciso a gente usar a Lei Maria da Penha em momento algum. Mas ela está aí, ela existe. Nós temos que lutar porque ainda existem milhares de casos nesse Brasil e milhares de mulheres que precisam da nossa ajuda e que precisam da lei. Vamos adiante, vamos seguir em frente e vai dar certo. Muitíssimo obrigada por suas sábias palavras, Mônica. E já finalizando o nosso debate, eu gostaria que a gente começasse a fazer uma reflexão. Até agora a gente falou em proteção, como punição, mas a gente não falou, a Daciane falou um pouquinho sobre a prevenção, né? Sobre como que nós vamos prevenir. E a gente precisa recorrer a Paulo Freire, que diz que se uma sociedade não muda sem educação, tampouco sem ela mudará. Então, vamos começar, cada um de nós que participou, os internautas que estão ouvindo esse debate, vamos começar a refletir como que a gente tem educado nossas crianças, como que a gente trata meninas e meninos. Os meninos têm que ser mais grosseiros, mais violentos, mais fortes. As meninas têm que ler Cinderela. Como que a gente trata essa igualdade de gênero já na infância e depois na adolescência? A gente tem mostrado mulheres cientistas, prêmio Nobel. Qual o modelo de mulher que a gente quer dar para essas meninas que estão chegando, que serão nossas futuras mulheres? Então que a gente possa pensar que é através da educação que a gente vai curar a ação.
para finalizar mesmo, só lembrando que em briga de marido e mulher, vizinho mete a colher sim. Diz que 100, diz que 180, 24 horas por dia. Procurem a Casa da Mulher Brasileira, funcionando 24 horas e não calar, porque o silêncio ele é cúmplice da violência. Procure no DEM, Fortaleza, faça a denúncia, confie na Casa da Mulher Brasileira, procure os equipamentos, fale com sua vizinha, mas não fique sozinha nessa situação de violência. Nós estamos com você. Silenciadas, nunca mais. Tchau, até o próximo Elas por Elas. Beijo, beijo, beijo.